Galera, olha essa tábua aqui, já estou finalizando e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes que eu fiz nessa tábua. Acompanhe aí comigo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou finalizar essa tábua aqui. Gente, essa tábua aqui já é a segunda que eu faço do mesmo modelo. Quando eu fiz a primeira, a gente postou lá no canal do Wilton a finalização lá e já teve gente que gostou e já tá me encomendando. Então essa tábua aqui já vai começar a entrar na loja. Inclusive eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição pra quem não conhece, tá bom? E nesses últimos dias eu tenho recebido muita procura em relação a curso. Pessoal, eu não dou curso na internet nem presencial porque eu não tenho espaço, ainda não elaborei o material, mas futuramente estaremos dando início aí nesse curso, desde o iniciante até o avançado, mas enquanto isso não acontece, eu vou começar a fazer uma coisa diferente aqui no canal. À medida que eu for fazendo os processos com madeira, eu vou começar a falar um pouco mais sobre o processo, que muitas vezes eu falo assim o básico ou então eu só mostro, porque tem gente que às vezes não quer aprender o passo a passo, só gosta de ver como é que faz, mas tem muitas pessoas que estão aqui, que estão querendo iniciar na marcenaria, que estão querendo que eu fale um pouco mais, que eu detalhe um pouco mais. Então, a partir de hoje, em alguns vídeos, eu vou começar a fazer isso. Vou começar a falar um pouco mais detalhado sobre o processo que eu estou fazendo. O trabalho que nós vamos fazer vai ser nessa tábua aqui, que já está machetada. Já deixei aqui por 24 horas colando. Isso daqui é a cola que acaba ficando em excesso. E nós vamos fazer agora, vai ser a finalização. Então, depois que é tirado os grampos e o plástico que fica embaixo para não grudar, né? O próximo passo, quando tá nesse estágio aqui, é você fazer o desengrosso, que é para tirar essa camada de cola e para dar uma nivelada na peça. Se você não tiver desengrosso, você pode utilizar uma lixa. Só que a lixa dá muito trabalho, muito mais trabalho você vai ter. Então, o ideal é passar no desengrosso. Outra opção também que você pode fazer para nivelar essa superfície é utilizar uma plana de mesa ou então uma plana elétrica, que também é a mesma coisa. Como vocês viram, pessoal, eu vou passando bem aos pouquinhos, que é justamente para preservar a lâmina, para que ela não enrosque e também para que não tire muito pedaço de madeira. Pessoal, depois que é feito o desengrosso, você tem duas opções. Ou você começa a fazer os detalhes da peça e depois lixa, ou então você lixa e depois faz os detalhes da peça. Esses detalhes que eu falo para vocês é o que é feito com a tupia, por exemplo, tá? Então, o que eu prefiro fazer? Depois que eu passo no desengrosso, eu já gosto de fazer os detalhes e, por último, eu já venho com o lixamento. Pessoal, já deixei a mesa pronta já para fazer o primeiro detalhe, que vai ser o sulco, né? Que é a canaleta ou o rebaixo. E isso eu vou fazer com a tupia de coluna, mas também você pode fazer com a tupia laminadora. Eu estou utilizando esse gabarito, que eu inclusive eu já fiz um vídeo, já deixei aqui no canal, vou deixar o link na descrição, mas tem muita gente que prefere utilizar a própria guia que vem da tupia. Eu acho esse jeito aqui mais prático, principalmente para quem vai fazer várias tábuas do mesmo modelo. Então agora eu vou começar a fazer esse primeiro detalhe. O primeiro detalhe foi feito, que é a canaleta. Agora a gente vai passar para o segundo detalhe, que é fazer um 45 graus na borda. Olha só, pessoal, é por causa disso que eu gosto de fazer o lixamento depois. Se eu fizesse antes, ia ficar assim. Então, essa parte aqui de dentro eu ia ter que lixar novamente. E a lixa acaba pegando fora e acaba riscando. Então, por isso que eu gosto de fazer o lixamento depois. O próximo detalhe que eu vou fazer vai ser essa parte aqui da lateral, que vai servir como um pegador. Para isso eu já vou utilizar a tupia de coluna com a guia, já não vou utilizar gabarito. Olha só, pessoal, como foi que ficou a parte do pegador aqui, para quando estiver aqui na mesa,
para ser mais fácil de fazer a pegada, ó. Fiz tanto de um lado quanto do outro. Quem me deu essa dica foi o Wilton, do canal Ateliê Mariton. Vou deixar o link aqui para vocês seguirem, que lá tem muita dica legal. É que se você faz o pegador aqui no meio, você consegue aproveitar os dois lados. Esse lado aqui para fazer para corte de carne, né, para gordura cair aqui nessa valeta, e esse outro lado você utiliza como tábua de servir. Olha só que bacana. Aí o pegador fica no meio das duas e assim não atrapalha. E agora a gente vai para a parte do lixamento. Eu faço o lixamento com a esmerilhadeira que eu adaptei, coloquei essa boina e aqui eu consigo utilizar a lixa. Muitas pessoas já me perguntaram, ah, mas não é forte a esmerilhadeira? Gente, eu só consigo utilizar a esmerilhadeira para lixar porque eu comprei esse redutor de velocidade, é o dimmer, tá? Inclusive, foi alguém aqui no canal que me deu essa dica para comprar esse redutor. Ele serve para alguns tipos de máquinas e também para certas voltagens, tá? Então, eu uso o dimmer para reduzir a velocidade da esmerilhadeira para poder fazer o lixamento e não queimar a peça. E aqui eu tenho uma sequência de lixa que eu utilizo até dar aquele brilho, tipo um polimento. Então, eu já começo com a 120, 220, 320. Aqui eu tenho 600, 800, termino na 1000. Tem gente que vai mais, né? Vai 2000, 3000. Eu termino na 1000 e de lá eu já faço a finalização. Pessoal, finalizei aqui a parte do lixamento. Não sei se dá pra ver direito aí no vídeo, mas com a última lixa, olha só o brilho que já fica. E agora nós vamos para a última parte, que eu acho uma das partes mais legais, que é fazer o tratamento da madeira. Bom, galera, agora chegou a parte de finalização. Tem muitas pessoas que finalizam com cera, com verniz atóxico, pode ser também. Essa daqui eu vou finalizar com óleo mineral, tá? Que também serve para hidratar e para dar um brilho, para realçar aqui essa cor. Esse daqui é o Cristal Óleo da Dry Leves, tá? Vou deixar o link para vocês na descrição. E vou passar aqui por toda essa tábua e esperar 24 horas para poder começar a utilizar. Bom, pessoal, terminei de passar o óleo mineral e agora já está praticamente pronta. Eu vou passar ainda do outro lado depois de 24 horas e é só esperar aí mais 24 horas para poder também começar a manusear e também para venda, né? Até se você quiser fazer para você mesmo, para você conseguir utilizar na cozinha 24 horas ou até 2 dias depois que passa o óleo. Se quiser finalizar, pode finalizar com cera também, para dar um polimento melhor. Mas a tábua é isso, gente, já está finalizada. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais uma dica legal. Tchau, tchau!